Eu vou abordar um assunto que eu acho de extrema importância para nossa reforma íntima, que é o auto-perdão. Então, eu já tinha comentado sobre isso e você primeiramente ser honesto com você mesmo, você ser verdadeiro é o primeiro passo, né? Não é para você ficar se enganando, se auto-sabotando, porque agora é o momento de a gente mexer nas nossas feridas, né? Aquilo que a gente deixou guardado, esquecido por tanto tempo. Muitas das vezes a gente vem carregando isso e nem se dá conta, né? Porque a gente não quer mexer, porque aquilo machuca, aquilo remete lembranças negativas, e eu acredito que isso é natural de todos nós. Então, o primeiro passo é você realmente ser verdadeiro, e o que eu tenho feito, eu costumo ensinar para as pessoas a maneira que eu fiz comigo e vi resultados positivos. Então, é só um direcionamento, né? Não é nenhum manual de instruções, porque eu acredito que todos somos únicos, né? Cada um vai ver, né? Qual é a maneira que dá mais certo, que consegue também, né? Que às vezes eu consigo, a outra pessoa não consegue. Então é só uma ideia mesmo, é só um direcionamento que eu fiz comigo e tem funcionado. Primeiro passo, né? Voltando, é eu ser verdadeira comigo mesma, né? Eu admitir, mexer nas minhas feridas e trazer elas para fora e começar a trabalhar. Como que eu tenho feito isso? Eu penso assim que naquele momento que aconteceu aquilo, se foi da minha parte, eu falo para mim mesma que naquele momento eu agi daquela forma porque é o conhecimento que eu tinha, é a visão que eu tinha. Eu não tinha a clareza, né? A consciência, né? Do que eu acabei causando, alguma mágoa, alguma tristeza, e eu me perdoar no sentido de que eu consegui entender que eu agi daquela forma porque naquele momento é a única forma que eu encontrei, né? E por isso que eu agi daquela forma. E com as pessoas a mesma coisa, conseguir se colocar no lugar daquela pessoa e entender, né, que aquela pessoa agiu daquela forma porque era o jeito que ela enxergava, era o jeito que ela conseguia lidar com aquilo. Então, muitas das vezes ela nem tinha total consciência de como as coisas funcionam, então estava limitado, né? Às vezes principalmente dos nossos pais, eles tiveram a educação deles, na crença deles, e não tinham a clareza, não tinham a consciência de realmente como as coisas funcionam. Então, para eles, aquilo era o correto e simplesmente seguiram dessa forma. Então, conseguindo entender isso, a gente consegue tirar, né, o nosso sentimento de culpa, tanto de autoculpa quanto culpar o outro, né? Culpar que eu sou assim porque a minha mãe me ensinou assim, o meu pai me educou assim, e não, né? Na verdade, nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, a partir do momento que conseguimos caminhar sozinhos, nós é que temos que decidir, né? Eu sempre tive o pensamento que, principalmente com as minhas filhas, né? Depois que eu me tornei mãe, o que eu achava, né? Que eu acho que minha mãe errou comigo, eu simplesmente vou e mudo, né? Eu modifico, eu não repito. Não é porque ela me ensinou dessa forma que eu vou dar continuidade. Então eu tenho o meu livre-arbítrio. Então eu pego esses exemplos que para mim, na minha visão, foi errado, não fez bem para mim, eu mudo. Eu não dou continuidade nisso, né? Porque eu acho que a evolução tá justamente aí, você conseguir quebrar esse padrão, né? Que é principalmente ensinado de geração para geração. E acompanhar a evolução é exatamente isso, na minha visão.
Então, eu vejo que eu acho que isso daí é uma dificuldade meio básica, né, de todos nós. E pelo fato da gente não conseguir mexer nisso, não tem como, né? Porque agora é o momento de você cutucar ali, trazer para fora, para você conseguir, né? Resetar, né? De certa forma, sem ficar carregando isso, porque às vezes a gente pensa que não, já tá resolvido e na verdade não tá, né? A gente simplesmente tem medo de enfrentar isso, né, de dar de cara com isso novamente e você começar a sentir, né, você vai, de certa forma, voltar no teu passado, voltar naquele momento, sentir tudo aquilo, não são sentimentos bons, né, são sentimentos negativos, então nós queremos fugir disso e o que acaba acontecendo? Isso também acaba atraindo, né, todas as inspirações negativas, né, das trevas e as trevas vai mexer justamente nesses locais, né, que a gente precisa cutucar. É nisso que eles vão mexer. Então, de certa forma, você também trazendo para fora, curando isso, curando a sua ferida, você tá se elevando, né, e a luz, você consegue receber, né, mais a inspiração da luz, né, do que das trevas. E basicamente é uma luta interna mesmo, né, é uma guerra interna. Nós temos que lidar com isso, então acaba sendo uma luta, uma guerra, e as trevas usam justamente essa porta, né, essa abertura para poder nos atingir, né, nos afetar. E esse é a maneira que eu fiz e eu tenho feito, então eu aconselho, né, eu dou um relato meu pessoal, porque eu acredito que para mim, né, esse caminho é o que funcionou melhor.